Eu acho esse filme sensacional. Ele pra mim é um dos melhores filmes de terror desse ano e meio que ninguém nunca ouviu falar dele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Art. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre filmes de terror desconhecidos. E aí, para isso, eu preparei uma daquelas listas que vocês gostam bastante. São listas de 5 filmes que vocês provavelmente nunca ouviram falar. A lógica para preparar essa lista foi a seguinte: eu separei 5 filmes que foram lançados aí nos últimos anos e que não receberam o carinho que eles mereciam receber. Vale destacar que, assim, não são necessariamente filmes perfeitos, muitos deles têm problemas, claramente, só que eles também têm as suas qualidades, e são essas qualidades que eu quero destacar aqui. E aí, como de costume, eu começo esses vídeos aqui com um desafio. E o desafio é o seguinte: eu tenho plena consciência de que eu fiz uma lista aqui de 5 filmes realmente desconhecidos. E eu estou disposto a apostar isso com vocês. Então, se você chegar ao final desse vídeo e você já tiver assistido aos 5 filmes que eu estou indicando aqui, e assim, assistido mesmo, não é simplesmente ter visto o trailer, ter ouvido falar, ou viu só 1 ou 2, coisa assim, mas se você já viu os 5 filmes, você pode dar um dislike nesse vídeo aqui. Agora, se você não tiver visto os 5 filmes, você dá um like. Beleza? Então vamos lá então para o primeiro filme da minha lista. E o primeiro filme da minha lista se chama Outpost, que é um filme de 2022. Aqui tem que ter um cuidado porque existe um outro filme chamado The Outpost. Não é sobre esse que eu estou falando. Eu estou falando do Outpost, que é dirigido pelo ator Joe Lo Truglio, que é conhecido por interpretar o Boyle no Brooklyn Nine-Nine. O filme ele acompanha a Kate, que é interpretada pela Beth Dover. Ela é uma mulher que sofreu um ataque do seu ex-marido e está com medo de que esse ataque volte a se repetir. Para que isso não aconteça, então ela acaba conseguindo um emprego em um outpost, em um posto de observação. Esse posto é uma casa isolada que fica no alto de uma montanha que por sua vez fica no meio de um parque nacional. O objetivo de locais como esse é garantir que sempre tem alguém de olho na floresta, né, de olho no parque, para reportar sinais de incêndio. Ou seja, ela tem que passar a maior parte do tempo olhando ali para o parque para ver se ela encontra alguma fumaça em algum lugar, e se ela encontrar, ela precisa avisar os responsáveis e aí os bombeiros vão até o local para poder apagar os primeiros focos de incêndio e impedir que esse incêndio se alastre pela floresta inteira. O problema é que a Kate ela ainda está abalada por aquilo que aconteceu com ela, então ela começa a ter visões cada vez mais frequentes do seu agressor. E esses problemas psicológicos eles só pioram à medida que o tempo vai passando e ela vai ficando cada vez mais tempo sozinha. E essa ideia dos efeitos psicológicos que o isolamento causa nas pessoas é algo que acho que todo mundo aqui consegue se relacionar, porque a gente teve que passar por isso durante a pandemia também, né? Então, de certa maneira, esse filme aqui acaba sendo muito incômodo porque leva a gente de volta a uma época em que a gente talvez não quisesse lembrar. Só que esse incômodo, ele é proposital e nisso o filme é muito bem sucedido. Só que ele tem lá os seus problemas também. Um desses problemas é o fato de o filme querer esconder algumas informações que são muito óbvias para o público. Mas apesar desses problemas, eu diria que esse filme aqui ele é muito bem sucedido, principalmente na sua sequência final, quando a gente finalmente para de acompanhar o filme através do olhar da protagonista e passa a acompanhar o filme através do olhar de terceiros. A mudança é muito grande. Então fica aqui a dica do Outpost, foi uma grata surpresa. O segundo filme da minha lista se chama Immanence, de 2022. Esse é um filme dirigido pela Carrie Bellessa e acompanha um grupo de cientistas que é convocado para investigar possíveis sinais de vida inteligente fora da Terra. O que acontece é que uma estranha luz foi avistada no céu e a princípio se pensava que era apenas um meteoro. Porém, depois de alguns estudos, foi constatado que aquele evento ele ia se repetir novamente. E o fato de que ele ia se repetir indica que não se trata de um acaso, mas sim de algo planejado. Aí, esses cientistas, eles alugam um barco para ir até um local onde esse evento poderia ser mais visível, né? Onde ele seria mais visível. Já que essa proximidade permitiria que eles pudessem estudar aquele evento de maneira mais completa. Só que quando eles chegam lá, coisas estranhas começam a acontecer. O mar ele fica denso, ele fica meio preto, ele parece óleo.
Tem uma hora que eles pescam um peixe e o peixe já sai da água cozido. E tem um outro momento em que eles literalmente pescam um porco vivo. Tipo, tiram um porco de dentro do mar. E assim, tem mais coisas estranhas que acontecem aqui ao longo desse filme. Só que eu não vou detalhar exatamente o que acontece porque eu não quero estragar nenhuma das surpresas. Eu só vou falar sobre um outro detalhe que eu achei muito interessante a respeito desse filme, que é a ideia de que, pelo que eu descrevi até aqui, fica parecendo que esse filme aqui seria um filme sobre alienígenas. E ele não é. Ele, na verdade, está falando sobre outra coisa, mas eu também não posso dizer exatamente sobre o que ele está falando, porque eu acho que seria um spoiler. Ainda assim, esse não é um filme perfeito, porque ele tem vários problemas narrativos, como o fato de que ele depende muito de diálogos expositivos para explicar muito do que está acontecendo, ao mesmo tempo em que ele escolhe não explicar muita coisa que poderia facilmente ser explicada por meio do diálogo, por exemplo. Então é algo contraditório, né? Porque por um lado ele fala demais e por outro ele não explica coisas que seriam facilmente explicadas. Ainda assim, é um filme que conseguiu prender a minha atenção do início ao fim e por isso que ele está nessa lista aqui também. O próximo filme da minha lista se chama Lowlifes e é de 2024, ou seja, é bem recente. Esse é um filme dirigido por Tesh Guttikonda e Mitch Oliver. E ele conta a história de uma família que está viajando através do interior do país no seu trailer. Em certo momento, essa família ela tem um encontro bem bizarro com dois sujeitos, assim, dois caipiras, entre aspas, tá? Esses caras chegam até o local onde a família está meio que acampada ali e falam que eles estão procurando por um primo deles que desapareceu ou algo assim. Só que toda a interação entre eles é muito estranha. A família até tenta manter o clima um pouco mais ameno, mas é bem difícil. É tudo muito bizarro e muito tenso também. A princípio nada acontece, mas a família fica com medo e resolve ir embora. Então eles deixam esses caras para trás e seguem a estrada. O problema é que ao longo da jornada deles, eles acabam encontrando esses caras de novo na estrada. Dessa vez os caras estão ali com o carro parado e eles dizem que o carro deles estragou e eles precisam de uma carona. Novamente, a situação é bastante tensa, você não sabe exatamente o que vai acontecer e os caras ficam insistindo para ganhar uma carona. Então, eventualmente, eles conseguem convencer a família a levar pelo menos um deles até a casa deles, até a casa de uns parentes, uma coisa assim. Tudo isso acontece nos primeiros minutos do filme, ou seja, é a abertura do filme em si. E desde o início parece que você já sabe para onde que esse filme está indo, mas não é para lá que ele está indo. Porque tem uma virada que acontece logo em seguida que acaba mudando toda a nossa percepção a respeito do filme. E obviamente eu não vou falar o que acontece, mas foi bem surpreendente. E aí por conta disso eu também não posso entrar em muitos detalhes a respeito da trama desse filme, porque eu acho que é mais interessante você ver ele sem saber muito do que acontece. O que eu posso dizer é o seguinte, esse filme aqui ele é claramente inspirado em clássicos como O Massacre da Serra Elétrica, e ele é muito bem sucedido em brincar com alguns dos estereótipos mais comuns do cinema de terror, como a ideia da representação da figura do caipira. É claro que, novamente, esse filme aqui também não é perfeito, ele tem lá os seus problemas, eu diria que todas as atuações do filme são extremamente exageradas, mas eu acho que isso acaba funcionando em favor do filme, porque é um filme que procura não se levar muito a sério também. Então é um que eu achei bem divertido, me surpreendeu bastante. Então fica aqui a dica também do Lowlifes. O próximo filme da minha lista se chama All You Need Is Death, de 2023. Acho que é assim que se fala. Esse é um filme irlandês de 2023 que é escrito e dirigido pelo Paul Duane. E ele tem uma proposta muito interessante. Ele acompanha um casal que trabalha buscando músicas inéditas. E por músicas inéditas eu quero dizer canções que nunca foram gravadas por ninguém. Então, esse casal, eles acabam frequentando bares e outros locais onde pessoas se apresentam cantando canções centenárias que nunca foram gravadas, que sempre foram transmitidas apenas pela tradição oral. E são músicas que são passadas de geração para geração, normalmente de família a família, sem manter nenhum registro. Aí, o que esse casal faz é tentar clandestinamente gravar essas músicas para poder vender elas para um colecionador excêntrico. E por quê? Porque esse colecionador, ele quer ter a posse de algo que ninguém mais tem. Ele quer ter o registro de músicas que nunca foram gravadas antes, que só foram performadas ao vivo. E normalmente performadas para um pequeno número de pessoas também. E aí nessa busca por músicas inéditas, esse casal fica sabendo de uma mulher que vive numa casa isolada na Irlanda e que supostamente conhece uma música milenar
que nunca ninguém ouviu. E aí eles vão até a casa da mulher para poder escutar essa música. E ela até aceita cantar a música para eles, mas ela não aceita que eles gravem ela, porque ela fala que essa música ela só pode ser transmitida através da tradição oral e só pode ser cantada por mulheres. O problema é que depois que ela escuta essa canção, a protagonista passa a ser assombrada por estranhos seres que ficam aparecendo para ela. É quase como se a música estivesse prendendo algo que foi libertado à medida que ela foi cantada. Eu acho esse filme sensacional. Ele para mim é um dos melhores filmes de terror desse ano e meio que ninguém nunca ouviu falar dele. Só que vale destacar também que é um filme bem estranho e que provavelmente vai terminar te deixando com mais perguntas do que você iniciou. Mas ainda assim, eu acho que vale muito a pena a jornada. Fica aqui a dica então do All You Need Is Death. E o último filme dessa lista se chama Dreamland, de 2021. Esse é, sem dúvidas, o filme mais estranho e menos conhecido dessa lista aqui. Mas, de novo, eu acho que ele merecia ser mais visto. Essa é uma produção independente escrita e dirigida pelo Peter Collins Campbell. E acompanha a Bryn, que é interpretada pela Martha Brown. Ela é uma jovem que decide viajar até uma cabana onde ela passou boa parte da sua infância. E ela vai até lá acompanhada do seu namorado, o Laika, interpretado pelo Odinaka Malaki Ezeokoli. Acho que é assim que se fala o nome dele. Uma vez que eles chegam lá, a cabana já não é mais o que ela lembrava. Na verdade, a cabana está sendo reformada para virar um Airbnb, uma coisa assim. Mas eles resolvem ficar lá mesmo assim. Só que o sossego deles passa a ser atormentado por uma figura muito bizarra, muito estranha, que é tipo um cara usando uma máscara de pássaro. Esse sujeito aparece lá em certo momento, ele diz que ele não é humano e que ele conhece a Bryn desde a sua infância. A Bryn, a princípio, não lembra desse sujeito, que ganha o nome de Rue, mas ela passa a ser meio que atraída por ele. Não é necessariamente uma atração física nem nada do tipo, ela é mais atraída por aquilo que ele representa, por aquilo que ele talvez tenha sido um dia. Eu sei que é bem estranho esse conceito e esse filme em si é bem estranho também. Em sua essência, esse filme aqui está tocando em vários assuntos como depressão, como infidelidade, mas principalmente ele está falando sobre o fim da infância. E ele tem a ver com aquela ideia de que uma vez que a gente cresce, uma vez que a gente se torna adulto, a gente deixa de enxergar a nós mesmos como sendo o centro do universo. E aí é um filme que abusa de simbolismos, abusa de metáforas para poder falar sobre essa transição entre a juventude e a vida adulta. Pode ser que muita gente nem considere esse filme aqui como sendo um filme de terror, apesar de que ele tem sim vários elementos que dialogam com o gênero. Também não dá para entrar em muitos detalhes a respeito da trama, mas se você ficou interessado a respeito do Dreamland, eu escrevi uma crítica sobre o filme também que vai estar linkada aqui embaixo, caso você tenha interesse. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e antes de encerrar, deixa eu só voltar àquele desafio que eu fiz lá no início. Você já tinha visto esses 5 filmes aqui? Se você já viu, daí você deixa o dislike aqui embaixo. Agora, se você ainda não tinha visto esses 5 filmes, deixa o seu like aqui e aproveita também e comenta qual desses filmes que você ficou mais interessado em assistir. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.